Nazaré Araújo é filha do primeiro governador do Acre, eleito pelo voto popular após o território ser elevado à categoria de estado em 1962. José Augusto governou por um curto período de tempo porque foi cassado após o golpe militar de 64. Sua mãe, Maria Lúcia, assumiu a liderança política da família e foi a primeira mulher acreana a ser eleita como deputada federal, a mais votada na época. Tudo isso, é claro, despertou na menina Nazaré a semente da carreira política e desde 2014 ela responde como vice-governadora do estado após vencer as eleições ao lado do governador Tião Viana. É isso, né? É isso aí, com muita honra e assim muito grata por ter merecido a confiança do povo acreano junto com o governador Tião Viana. Nós temos um rio que ele vai de extremos. Nessa época do ano agora ele está abaixo do nível esperado, está 4 metros abaixo, mas ele chegou no início do ano a 18 metros, um pouco mais. E como foi a atuação do Estado naquele momento de alagação que trouxe inúmeros prejuízos? Qual é a atuação agora para minimizar esses impactos sobre a população? Veja, no início do ano você acho que resumiu muito. Foi acima de tudo que tinha sido vivenciado pelo Estado, por todas as organizações. O rio chegou a uma cota que nunca havia atingido antes, a cota de 18,40 metros. Atingiu fortemente a nossa capital e mais alguns municípios, Assis Brasil, Brasileia, Chapuri, Epitaciolândia, Capixaba, Porto Acre, né? Porque saindo aqui nós temos o Baixo Acre que também foi atingido muito fortemente, também a nossa área rural, nós chegamos a orçar um prejuízo de 156 milhões de reais de investimentos feitos. Então nós tomamos todas as precauções também junto ao Ministério das Cidades, junto ao Ministério da Integração, para aportar os recursos que sejam necessários, tanto ao socorro, como para que a gente tenha também essa parte que vem no momento seguinte da alagação, que é a reconstituição de cenário, limpezas, né? A gente viu o que aconteceu em Brasileia, eram cenas mesmo de guerra, não tinha como você, era um cenário de guerra. E a gente precisava ajudar a população a ter a esperança da reconstrução, de refazer os seus lares, de ter uma expectativa de um novo renascimento, né, de algumas cidades. O Acre, mais uma vez, foi destaque, né, na Conferência da ONU sobre mudanças climáticas. O que o Acre levou para a COP21 e o que o Acre trouxe da COP21? Eu acho que o Acre ele levou para a COP21 a experiência do nosso governo ao longo desse tempo, como um projeto de desenvolvimento econômico sustentável, em que eu tenho a ampliação do PIB, do nosso Produto Interno Bruto, e eu consigo ampliar esse PIB e manter ou diminuir a questão da redução, fazer a redução da emissão de carbono. Ou seja, eu não preciso desmatar para evoluir. E o estado do Acre, graças a Deus, foi um dos estados que no Plano Nacional do Cadastro Ambiental Rural é o do que se saiu melhor, né? Nós estamos com mais de 70% das nossas áreas já trazidas ao CAR para que haja essa regulamentação e a possibilidade de que essas áreas que antes não eram produtivas se tornem aproveitáveis. Então eu não preciso desmatar. Eu aproveito aquilo que já existe como uma propriedade regularizada. E eu acho que isso é o que demonstra a diferença que a gente levou para a COP. Além disso, nós temos a questão de um sistema de serviços ambientais, onde houve uma validação e um reconhecimento do trabalho que é feito junto com o banco KfW, que é um banco da Alemanha, no investimento daquilo que nós chamamos de REDD+, ou REDD+. Né? Em que as áreas, eu não vou trabalhar somente com a produção do carbono das áreas que já não degradam mais, mas também de uma forma aberta, jurisdicional, em todo o território, para aquelas áreas aonde as populações tradicionais, como os indígenas, como também as pessoas que vivem do extrativismo, elas cultivam e garantem a floresta em pé. Bom, a ponte que está sendo construída sobre o Rio Madeira vai integrar definitivamente o Acre ao restante do país. Nós também temos a BR-317, rodovia transoceânica, que dá acesso aos países vizinhos, Peru, Bolívia. E o que tem sido feito para intensificar, para fortalecer
as relações de negócio e comércio com esses países, até como alternativa às relações com o próprio Brasil no momento de alagação, por exemplo. E que foi muito importante quando a gente viu em 2014 a alagação com o Rio Madeira, em que muitos gêneros e produtos da construção civil puderam chegar até a gente por conta da vinda pelo Peru. Na verdade, o que nós temos como assim, uma meta, e eu acho que essa meta ela vem cada dia mais sendo reconhecida, é trabalhar a questão da região andina. Então, enquanto região andina, às vezes as pessoas dizem, o Acre é muito longe, depende de onde, depende do seu ponto de vista, depende da sua relação. Se for falar no Peru ou nos portos do Peru, que tem também uma ligação com a China, e aí você vai ter um mercado consumidor fantástico. Eu sou o estado do Brasil que tem a maior proximidade, eu estou nessa ponta aqui do extremo oeste. O Brasil lançou um plano nacional de trabalho feito com as questões fronteiriças, então nós atuamos também através de um núcleo que existe dentro do estado do Acre, e não é só o estado do Acre, todos os estados que têm essa questão fronteiriça, de fazer fronteira com outros países, tem esse núcleo, que é chamado NEDICAF, e o NEDICAF atua trabalhando em conjunto. Brasil, Bolívia, Peru, acontecem reuniões setoriais, e aí vão ser discutidas aquilo que pode nos aproximar. Às vezes são diferenças de alíquota, ou a liberação, muitas vezes, do transporte terrestre pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. São alguns, o mapa mesmo, são essas exigências entre os países, às vezes são detalhes que nos impedem, muitas vezes, de fazer a exportação de um produto como a carne suína ou a carne bovina. Levantando isso, eu tenho a possibilidade, obviamente, com uma produção que atenda aos mercados, na questão de qualidade e quantidade, e aí você vai ter a possibilidade da exportação. Então, assim, eu acho que o Acre está vivendo um momento dessa diversificação de base e também de agregação de valor. É preciso que se diga isso. Eu não vendo mais só a madeira bruta. Eu quero que haja um investimento dessa madeira, que haja uma qualificação, como a gente está aqui providenciando uma escola de design, em que houve todo um aporte de recurso do Politécnico de Milão, capacitando madeireiros para que esse material que saia daqui, com esse valor agregado, com esse selo de qualidade, ele tenha um valor diferenciado no mundo, tanto pela origem, porque é uma madeira manejada, como pelo acabamento que ela recebe. E qual é a mensagem que você tem para passar para o acreano, para o amazônida que nos assiste agora, para esse ano novo? E o compromisso que você assume com eles? Olha, eu acho que o compromisso é um compromisso de vida, um compromisso de raiz. Para a Amazônia, os fortes. E muitas vezes o forte não é só a força física, é a força do espírito, é a força da esperança, é a força da conduta que nós precisamos ter em cada dia. Obrigado pela entrevista. Não, por isso. Sempre um prazer estar com você. Obrigado. A nossa participação fica por aqui. Depois do intervalo, você acompanha a entrevista do David Diogo com o governador do Amapá. Um bom ano novo a todos.